Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Mar e Eu, onde falamos sobre tudo e mais alguma coisa relacionado com o mar. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, que é biólogo marinho e meu amigo de há muitos anos, Miguel Guerreiro. Cá está. Pronto, quem está a ver, vê, quem não está a ver, ouve. O Miguel foi meu colega na faculdade, estudámos os dois Biologia e estudámos os dois Biologia Marinha e até trabalhámos por algum tempo no mesmo laboratório em Viena, mas ele agora vai-vos falar um pouco mais sobre o que é que ele faz. Ele trabalha, está a fazer agora o doutoramento com, corrige-me se estou enganada, com cefalópodes e algo mais que ele depois irá explicar, e vou passar agora a palavra ao Miguel para ele se apresentar e para nos dizer então com o que é que trabalha. Então, Miguel, o que é que tu fazes? Para quem é que tu és, primeiro, e o que é que tu fazes? Então, como estavas a dizer na apresentação, sou o Miguel, estudei com a Maria na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Fiz lá basicamente a minha carreira académica até agora foi feita exclusivamente lá, a minha licenciatura, os meus 2 mestrados e agora parte do meu doutoramento, eu estou lá inscrito, sempre nas vertentes de Biologia. Então comecei com Biologia, onde eu conheci a Maria, depois fiz um mestrado em Biologia Marinha. A seguir fiz um mestrado em Bioinformática e Biologia Computacional e agora estou a fazer o doutoramento em Biologia Marinha. E como disseste bem, estou a trabalhar, o meu foco de atenção no meu estudo de doutoramento é os cefalópodes, mas não só cefalópodes como um animal, mas como um prestador de serviço no oceano global. E neste caso, a minha área de estudo até é a Macaronésia, o oceano envolvente, e que para nós tem um especial no nosso coração, porque os Açores e a Madeira estão inseridos neste ambiente. E eu estou a estudar os cefalópodes que existem nestes grupos de ilhas e no mar envolvente para ver como é que eles ajudam-nos a remover carbono da nossa atmosfera, agora com as alterações climáticas isto é muito importante, como é que nos ajudam a remover carbono da atmosfera e a reservar, não é reservá-lo, mas a arrumá-lo, eu estou a pensar em inglês, em grande profundidade. E para ficar lá no fundo do oceano e não causar mais estragos na superfície e no sistema climático do nosso planeta. Super interessante. Uma pergunta agora, se calhar, mais relacionada com o teu gosto. Eu sei que tu também fizeste o teu mestrado com cefalópodes. A minha pergunta é, porquê cefalópodes? Isso foi uma coisa que sempre quiseste ou aconteceu? Como é que aconteceu tu trabalhares com cefalópodes? Ora bem, então desde que era miúdo, eu gostava muito de animais e de animais marinhos. Pronto, estive sempre muito ligado ao mar e também paixão com tudo o que seja zoologia. Na universidade escolhi, pronto, foi óbvio, ir para a Biologia Marinha, mas a parte dos cefalópodes foi também não só por gosto, mas também as oportunidades que eu tive. Eu tive inserido numa atividade, numa campanha, que foi o Ano Polar Internacional, de 2007 a 2009. E durante o ano 2007 a 2008, eu ganhei um prémio e fui à Antártida. E uma das pessoas que estava no comitê de nos dar destes prémios, foi neste caso a minha viagem à Antártida, estava o Dr. José Xavier. E o Dr. José Xavier, ele trabalha com a parte na Antártida que é a interação de predadores e presas no meio marinho, principalmente albatrozes e outras aves marinhas e cefalópodes, porque nesta zona do nosso planeta os cefalópodes são uma parte mesmo muito importante do ecossistema.
Pronto, e então aí foi aí que se inseriu eu ter feito o meu trabalho de mestrado em cefalópodes da Antártida. E desde então eu já gostava dos animais. Eu comecei a trabalhar e a desenvolver carreira académica com eles. Foi bastante lógico, eu agora durante o meu mestrado, já que eu tinha bastantes contactos neste ambiente e eu gostava do tema, desenvolver também outro trabalho com esta envolvente. Antes de continuarmos, que eu esqueci de dizer e de perguntar, cefalópodes são uma família? São uma família? Cefalópode... Opa, agora vê se eu não mando uma gafa. Ok. São um grupo taxonómico que fazem parte do filme Molusca, certo? Sim, então temos o filme e depois, debaixo do filme temos a classe cefalópoda. Ok, classe, certo. Eu também baralho-me sempre nas taxonomias destas coisas todas. Sim, classe, ordem, famílias. Nossa. Quem é quem, onde é que está onde. Mas usando palavras que toda a gente conhece, são lulas e polvos. E chocos, certo? E também nautilos. E náutilos, ok. Pronto, então são esses os 4 tipos de animais que se englobam na classe cefalópoda, e é que eu isso que o Miguel trabalha. Esqueci-me que é que estamos a falar de cefalópodes, imagino que haja pessoas que não sabem o que é que são. Conta-nos lá, porque eu acho que é super interessante, como é que tu ganhaste um prémio para ires à Antártida, não é? Como é que isso ocorreu? Isto foi no ano anterior a entrar na universidade. Havia uma 12º. Diz? 12º, certo? Sim, ou seja, o 12º foi exatamente antes de ir para a universidade e havia o concurso a nível nacional do Ano Polar Internacional e eu candidatei-me na parte audiovisual. Eu e mais um grupo de colegas meus e amigos, fizemos um documentário acerca das regiões polares e ganhámos o primeiro lugar. E foi aí que ganhámos o prémio para ir. O primeiro prémio era ir à Antártida. E na Antártida tivemos uma semana na Antártida e uma semana foi só para viajar da civilização para a Antártida e de volta. Uau! Isso é inacreditável. Vocês tiveram a maior parte do tempo no barco ou tiveste uma semana a ir até lá e uma semana no barco? Ou como é que foi? Então demorámos 3 dias a chegar, 3 a 4 dias a chegar até à Península Antártica, ou perto da Península Antártica, porque a primeira paragem foi na ilha Elephant. Depois tivemos uma semana a viajar sempre na costa e nos arquipélagos ao pé da costa da Península Antártica. E no final dessa semana chegámos novamente à civilização e demorámos 3 a 4 dias a chegar novamente a Portugal. E foi essa viagem que te fez querer ir para a Biologia Marinha ou tu já tinhas na ideia ir para a Biologia antes disso? Não, eu já tinha ideia para ir para a Biologia Marinha. Ok. Já desde muito cedo que eu queria ir para a Biologia Marinha. Já era... Desde criança que eu sabia que era qualquer coisa com animais, zoologia ou paleontologia, até paleontologia foi, pronto, toda a gente com o Jurassic Park, metade dos miúdos naquela altura era paleontólogo. Eu evoluí de paleontologia para a biologia marinha, e também devido à envolvente que eu tinha, pronto, eu vivia quando era jovem ao lado da costa, na zona da Costa da Caparica, que fica um par de centenas de metros da linha da praia, e então uma coisa levou à outra. Eu já sabia, eu tenho a certeza que aí, quando tinha 10 anos, já sabia que ia para a Biologia Marinha. 10 anos, mais ou menos. Esta viagem. Sim. Diz. Não, é só dizer que acho que foi também mais ou menos nessa altura que eu comecei a dizer que queria ser bióloga marinha. Sim, 10 anos, quando eu comecei a perceber que isso era uma profissão que existia, algures. Foi mais ou menos também. Mas essa viagem, ias dizer, desculpa, sim. E esta viagem que eu fiz à Antártida foi já depois de me ter candidatado à universidade que eu ganhei. Okay. E eu fiz no inverno de 2007, 2008.
Ou seja, foi durante a altura dos exames de primeira fase, até que estava em viagem, e depois quando voltei só consegui fazer um par deles em primeira fase e o resto tive que fazer tudo a segunda fase. Então, o Miguel trabalhou no mesmo laboratório onde eu fiz o meu doutoramento como o bioinformático do laboratório. Fez lá a tese de mestrado em Viena, também na Áustria, e depois conseguiu abriram uma posição para um bioinformático que o Miguel conseguiu, porque ele também fez foi mestrado em bioinformática ou foi pós-graduação? Foi o mestrado. Mestrado. Okay. Pós-graduação seria sem tese. Exato, fizeste 2 anos, está certo. Porque tu tens 2 mestrados, portanto tens Ecologia Marinha e Bioinformática. Porquê é que tu escolheste fazer um segundo mestrado? Então, na altura, eu acabei um mestrado em Biologia Marinha e tive a candidatar-me a vários trabalhos de Biologia Marinha, em institutos de pesca, em consultorias e também a doutoramentos fora de Portugal e dentro de Portugal. Fiz várias candidaturas. E notei que muita destas candidaturas dependiam de proficiência, ou seja, de conhecimentos vastos em programação, em linguagem de R, por exemplo, ou conhecimentos aprofundados em bioinformática, que eu não tinha. E então passaram-se um par de anos e o que eu fiz foi, vou fazer um mestrado em Bioinformática e Biologia Computacional para reforçar esta componente da minha formação académica, da minha parte curricular. E eu fiz a parte de curricular na Faculdade de Ciências e depois a parte de tese fui fazer no teu laboratório, na altura, o nosso laboratório, em Viena, e aí depois desenvolvi a tese e finalizei o grau de mestre aí. E agora estás a usar isso tudo que aprendeste no teu doutoramento, não é? Porque o teu doutoramento é muito interessante, porque eu sei o que é e combina um bocado bioinformática com a parte mais da ecologia e da biologia que nós estamos habituados a ver, e a ouvir falar. Mas que na realidade agora é quase... Todos os trabalhos estão-se um bocado a dirigir nessa direção, não é? Portanto, uma combinação de informática e bioinformática com a parte mais de ecologia. Fala um pouco sobre o que é que tu fazes, porque o Miguel trabalha com uma coisa que é o eADN, ou eDNA em inglês, mas em português diz-se eADN, deve ser. Eu acho que se diz DNA. Eu, por exemplo, a minha mãe até, no outro dia, no trabalho dela, ela trabalha na proteção do ambiente. Sim. E falaram lá eles têm workshops e apresentações e falaram de eDNA como uma metodologia de monitorização. E acredito que em português também seja eDNA, que seja traduzido o acrónimo inglês, passa a ser o ADN ambiental, que passa por irmos ao campo, obter amostras de terra, de solo, de água, ou mesmo de ar, e agarrar nestas amostras e sequenciar, fazer uma sequenciação, uma meta-sequenciação do ADN presente nestas amostras e verificar quais são as sequências que estão lá presentes. Tal como faríamos, por exemplo, com bactérias no meio ambiente. Os estudos de bacterianos em microbiologia, por exemplo, na microbiologia oceanográfica, dependem também mais ou menos desta metodologia. E é muito semelhante e diferem em nome e em algumas especificidades. E neste caso, o que nós estamos a fazer é, vamos ao mar da Macaronésia e vamos obter amostras de água ao longo da coluna Tanto a superfície até ao fundo do mar, mais ou menos, sim. Exatamente. E obtemos diferentes garrafas de água a diferentes profundidades e sequenciamos, filtramos a água, tiramos a água, ficamos só com as sequências de ADN no final e verificamos depois da sequenciação dessas mesmas sequências quais são as espécies que estão lá presentes.
e vocês estão especificamente à procura de cefalópodes, neste caso, ou não? Ou tu vais analisar tudo? Então é assim, nós temos vários projetos à volta destas garrafas de água e eu estou mais focado na parte dos cefalópodes. Eu quero ver quais são os cefalópodes que estão a diferentes profundidades e em diferentes sítios do oceano. Mas também parte da água que estávamos a filtrar. Parte dela vai também para outros projetos. Há um que é focado para peixes nos Açores, porque temos lá projetos que estão focados em verificar quais são os estoques que estão e onde é que eles estão, ambos ao longo do tempo e ao longo do espaço. E estes dois grupos são os que têm mais interesse para o nosso grupo de trabalho. Mas podemos também, e há muitos estudos até agora que são principalmente focados com cetáceos. Por exemplo, antes usava-se uma seta de uma besta e obtinha-se um pedaço de tecido das baleias para se verificar a sequência para sequenciar e ver qual é que era o DNA do animal, para verificar a espécie, população e mesmo indivíduo algumas vezes. E agora, simplesmente, vamos lá, apanhamos um pedaço de água por onde a baleia passou, ou por onde até o grupo de baleias passou, e podemos, desta maneira, verificar um monte de informação, não só um só animal, mas vários animais. É fascinante. Sim, e pode mesmo, por exemplo, verificar até dieta, se passarmos por um evento em que elas, por exemplo, estejam a alimentar-se, ou o outro extremo do mesmo processo, que é que estejam a defecar, e a gente passa com um pedaço de água e verificamos quais são os animais que elas ingeriram. Tu consegues, porque tu consegues através do ADN perceber, porque tu não estás a colecionar os organismos, não é? Tu estás a colecionar, sei lá, ADN que foi deixado pelos animais que ali passaram, ou devido a dejetos, ou partes da pele que se soltaram, ou porque foram comidos ali naquele local, ou quer que seja. Tu consegues, através deste ADN, perceber se aquele animal foi lá parar porque foi comido ou porque passou? O que nós conseguimos ver com o ADN ambiental é que esteve a presença do ADN. Está aqui presente o ADN do animal, logo o animal também esteve aqui presente. Uhum. Por exemplo, neste caso estamos a ver um grupo de baleias a alimentar-se. Vemos que a gente recolhe água e verificamos que, pronto, realmente temos lá esta espécie de baleia, está presente nesta área, e também está presente estes crustáceos, krill ou copéptes, e também estão presentes estes peixes, cavalas e outros tais, sardinhas. Uhum. Não conseguimos ver se eles estão a ser a aparecer no ADN porque as baleias estão a comer ou não. Pois, mas sabem só que lá está o ADN, mas não sabem exatamente... Pronto, mas depois podem se calhar fazer correlações e ver se há alguma, por exemplo, ou para tentar ter uma ideia melhor do que é que está a acontecer. Eu acho isso super interessante. Há mesmo até uma ideia que está a ser desenvolvida, que é ir, e faz em estudos, principalmente a nível terrestre, que é irmos a uma zona onde haja vários níveis de sedimentação ao longo dos últimos centenas de anos. E podemos ver basicamente uma história do local em termos de animais e de plantas que lá estiveram. Que isso já acontece com o registro fóssil a longo prazo, porque também temos que ver quais são as limitações do ADN. O ADN, passado alguns anos, começa a decompor. Pois. E neste caso, podemos ver um pequeno período de tempo nos últimos anos, ou nas últimas dezenas de anos, animais que tiveram presentes naquele ambiente e que morreram ou que viviam ali perto da superfície deste solo, e ver uma sequência do ecossistema em termos de animais e de plantas.
Sim, exato, é uma espécie de registro da presença de um animal a certa altura no tempo também, o DNA ambiental. Tá, é bem interessante. Estou muito curiosa por saber o que é que tu vais encontrar. Talvez depois tenhamos outro podcast onde tu podes nos dizer o que é que tu encontraste. Sim, com certeza. Vamos ver o que é que se encontro. Tem resultados muito interessantes. Já fiz. Tá bem, olha, agora quero fazer um bocado mudar a direção mais para a parte, não é pessoal, mas a parte da carreira em si. Portanto, agora tu já trabalhaste numa posição permanente e quiseste sair porque tu gostas mais da parte de também estar no campo. Tu praticamente estavas... Porque, pronto, o Miguel estava a trabalhar com bioinformática e nesse caso tu estavas praticamente no escritório o tempo inteiro, não é? Mas tu sentias um bocado mais falta da outra parte da biologia marinha. O que é em biologia marinha ou no teu trabalho que mais... Pode ser no teu trabalho específico ou biologia marinha no geral, o que é que te fascina mais ou o que é que tu gostas mais neste emprego? Por exemplo, porque é que quiseste mudar? Podes usar isso como um exemplo, mas ou também, no geral, o que é que te faz feliz ou o que é que te faz gostar deste emprego? Eu já expliquei antes a outras pessoas porque é que eu decidi ir para um trabalho. Pronto, é que antes estava a trabalhar como técnico e era muito mais seguro. O trabalho era muito mais seguro, não havia instabilidade em termos de salarial. Eu tinha aquele salário, tinha aquele trabalho, pronto, estava garantido de mês a mês, desde que eu não destruísse o laboratório e que não fizesse asneira e que não fosse um psicopata. Pronto, estava assegurado ao final do mês. Ainda bem que não eras um psicopata. Sim, desculpa disso. Eu só tinha que prestar o serviço. Pronto, os meus colegas vinham, aproximavam-se de mim, pediam-me um serviço, eu prestava o serviço, pronto. Isso era o contrato que eu tinha. E daí que recebia o dinheiro. Agora, com a minha atual situação, é muito mais instável. Daqui a uns anos eu vou ter que estar à procura de outro contrato, depois este finaliza e vou ter que começar outro e depois a seguir vai ser outro e sempre assim. Ou seja, vou estar à caça de contratos uns atrás dos outros, enquanto que antes era muito mais seguro. Mas havia um problema para mim, que não era só estar no escritório, que pronto, agora a gente está no Covid, pois. Estamos no escritório há um ano, quase. Yeah. Mas não é só isso, mas também a parte de tu teres o teu próprio projeto. Tu tens uma ideia que tu desenvolves que basicamente tu tens controle sobre ela, não total, mas tens muito mais controle sobre a tua ideia. Tu tens uma ideia que acompanhas de início ao fim, que eu não tinha antes. Eu simplesmente antes, as pessoas vinham lá, os meus colegas iam ter comigo e diziam, olha, eu tenho este problema, como é que eu resolvo? E pronto, que é muito interessante, eu gosto, pronto, era um desafio, que eles diziam, olha, eu ponho-te este desafio, como é que o resolves? E eu, pronto, fazia aquela primeira investigação, pronto, caracterizar o problema, procurar pontos onde pode-se encontrar a solução e, no final, dar o produto, que era um algoritmo ou um programa que gerava depois os dados que queriam. Mas agora não, eu tenho problemas que vão aparecendo, que têm uma ideia por trás, que eu posso também moldar. E isso é, para mim, é o principal motivo pelo qual eu decidi mudar de trabalho, mudar a minha carreira. Porque isso é o que mais me interessa, é ter uma ideia que guia os vários desafios que eu tenho e que vai moldando o trajeto do que eu estou a investigar ou do que eu estou a trabalhar. Yeah, eu entendo perfeitamente. Pronto, para quem não sabe, eu também trabalhei como técnica, não era bioinformática, mas era de laboratório, nesse mesmo laboratório, um ano antes de eu começar o meu doutoramento, e é completamente diferente tu fazeres tarefas para pessoas que vêm de vez em quando e te pedem tarefas, ou teres o teu próprio projeto, que tu
desenvolves, não é tipo o teu bebê, tu desenvolves e mais ou menos fazes o que queres, não tem nada a ver, é uma sensação e é uma motivação completamente diferente, sem dúvida. É exatamente o que estás a dizer. É. Por isso eu sei bem também o que isso é. Tá bem, olha, quero fazer-te assim uma última pergunta, só assim, tipo, mais na brincadeira. Qual é que é um fun fact ou um facto engraçado que tu achas super fascinante sobre cefalópodes? Pode ser polvos ou chocos, uma coisa que tu achas que é assim, que achas que o pessoal vai gostar de saber. Da myriade que eu sei, eu normalmente uso um que é sobre o trabalho que eu fiz antes na Antártida. Então, eu estava a estudar albatrozes errantes. Os albatrozes errantes é a maior ave marinha voadora do nosso planeta. Tem 3 metros e tal de envergadura de asa e aquilo parece quase um parapente a voar. E eles alimentam-se de lulas e de cefalópodes. Uma grande parte da dieta deles é cefalópodes. Só que, se a gente for ver os cefalópodes que os albatrossos se alimentam, existem alguns deles que pesam 20 quilos e que vivem 1000 metros de profundidade. Como é que isso acontece? Isso é uma das grandes questões que está a ser desenvolvida. Não se sabe. Não se sabe bem. Há várias teorias e não se sabe quantificar totalmente quais é aquelas que estão mais certas ou mais erradas. Okay. Mas a teoria que está mais à frente, ou que diria mais provável, e que já foi verificado, tipo, já se viu indícios de que é o mais provável, que é as lulas gigantes, quando morrem, não afundam. As lulas gigantes vêm a ter à superfície quando morrem. E algumas espécies de lulas, quando morrem, vêm à superfície. Daí que às vezes já há aqueles arrojamentos na costa de lulas gigantes, como já houve também em Troia há uns anos atrás, que até o meu supervisor, o Rui Rosa, trabalhou nesse exemplar. E também há uns 5 ou 7 anos atrás, houve outra lula em Sesimbra, uma outra lula gigante a dar à costa em Sesimbra, que elas morrem, vêm à superfície. E depois vêm dar à costa, ou ficam ali a flutuar até darem à costa, e isso é a minoria. A maioria ficam a flutuar até que um albatroz ou outro animal qualquer vá lá e tire-lhes um naco. Pois. Na costa portuguesa há muitas lulas gigantes? Não se sabe. Não se sabe, ok. Não olhem para baixo, pessoal, quando forem nadar no mar. Mas há lulas gigantes, há de certeza. Mas é a boa profundidade, não? Elas não vêm muito, muito perto da costa, pois não? Se estiverem vivas. É assim, elas andam, eu diria que elas andam aí à volta dos 1000 metros de profundidade. Yeah. Isto sou eu não sou, eu não diria que eu sou o expert das lulas gigantes dali da costa portuguesa. Isso tens o meu supervisor, que ele sabe muito mais do que eu, até trabalhou com elas. Yeah. Agora, tudo indica que há ali sítios que são bons candidatos para tal. É daí que temos o Canhão da Nazaré, por exemplo, que desce até 1000 e tal metros de profundidade a uns quantas centenas de metros da costa. Yeah. E a mesma coisa para Sesimbra. Mas é muito raro ver elas vivas, não é? É raríssimo encontrar lulas gigantes vivas. Extremamente à volta raro. Do mundo inteiro, certo? Não é só Sim. Aqui em Portugal. A nível mundial. Temos a primeira observação foi há 2015 para aí. Yeah. Foi a primeira observação in situ, ou seja, com os seres humanos foram até ao local onde elas vivem e elas vieram ter connosco. Foi em 2015 com o Bodera. Sim, o Kubodera, um cientista japonês que é um crânio em lulas gigantes. E no Japão, também, cá está, o Kubodera é japonês. No Japão há uma baía em que elas vão lá dar muitas vezes vivas ainda, mas já quase a morrer.
Ah, ok. Já não estão bem de saúde, então, quando lá vêm cá parar acima. Não, já estão na fase final, que é provavelmente onde é o momento em que elas vêm à superfície, já estão a morrer e aparecem à superfície e neste caso aparecem naquela baía. Essa lula que vem parar, essa lula que foi vista pela primeira vez em 2015, disseste? Ou 2005, já não sei. Era a lula colossal ou era a lula gigante ou a colossal? É que há duas, já não vale, já não... É que há várias lulas bué-da grandes. Essa é a... É a Arquitetos, que é a segunda maior em volume, mas é a maior em comprimento. Que é a gigante essa. Sim, é a gigante que há cá em Portugal. Ah, ok. E a colossal? É colossal, só há na Antártida. Ah, ok. É mais rara. Essa é mais rara e é mais restrita à zona do hemisfério sul, ali à zona à volta do continente antártico. Ok, fixe. E qual é a probabilidade de nós sermos comidos por uma lula gigante? É baixíssima porque acho que nunca aconteceu assim em registros, pois não? Ou já? Tipo, não há registros oficiais de pessoas que foram comidas por lulas, ou há? Não, ou seja, zero. Até agora há zero. Com lulas gigantes, zero. Lulas colossais, zero. É. Agora, outros polvos e lulas, pronto, mas aí não é com pessoas vivas. Aí é tipo, como eles vivem lá em baixo e alguns desses animais são necrófagos, talvez. Pois. Sim, aliás, os polvos pequeninos às vezes até são mais perigosos, para já porque lulas gigantes para tu a veres vivas têm que ser a uma profundidade que o ser humano geralmente não vai, ou nunca vai, a não ser dentro de um submarino. Mas são os polvos, às vezes, se a pessoa não tiver cuidado, os mergulhadores eles gostam de se agarrar à máscara e tentam tirar assim o tubo e mais não sei o quê. Por isso não chateiem os polvos, pessoal. Cuidado. Mas mais perigoso que isso é os polvos, por exemplo, o polvo venenoso dos... Blue Ring Octopus, dos anéis azuis, mas que só existe, obviamente, na Austrália, onde existem todos os animais venenosos do mundo. Acho que é só na Austrália que existe. Esse não é o animal mais venenoso do mundo. Não, acho que não é considerado, não é mesmo, até mais venenoso do que a alforreca. Eu acho que Eu acho que é a alforreca, uma cubozoa. a box. É que eu sempre que vejo, esses dois estão meio empatados. É um polvo que é o polvo do... É um polvo muito bonito. É um polvo muito pequenino que cabe na palma da mão. Que é raríssimo, pelo que eu ouvi dizer, que só existe mesmo na costa na Austrália, mas que se tu tocar... É a pele ou é a mordida que é venenosa? É a mordida, é as glândulas salivares. Okay. Eles mordem e depois injetam, quando mordem, injetam e a saliva deles, uma das salivas deles que tem é extremamente venenosa. É. Portanto, é preciso ter cuidado quando estamos a brincar, não é? Que não se deve brincar com animais selvagens, porque não só pelo bem deles, mas pelo nosso também, nunca se sabe. Sim. Pronto. Eles podem não entender a brincadeira. Eles podem, de certeza que geralmente não hão de entender. Muito bem. Está bem, Miguel, olha, muito obrigada por veres aqui falar. Nada, então. Tu não tens social media, eu ia te dizer que se quiseres pôr aí Eu tenho Twitter e eu estou a desenvolver o meu YouTube. Se conseguires pôr aqui, ou depois dizeres uma parte, eu tenho um canal no YouTube que é o Ecological. Eu vou pôr nas descrições do podcast e também no YouTube. E é isso. Obrigada, Miguel, por vires. Obrigada a vocês por ouvirem. Se quem me está a ouvir, eu tenho... Isto também está a ser gravado, portanto, visualmente, a nossa conversa online, no canal YouTube O Mar e Eu, portanto, com o mesmo nome do podcast. Se quiserem ir lá ver, façam favor. E pronto, é isto. Muito obrigada por ouvirem e verem. E até à próxima. Tchau.